Olá turma, muito boa tarde, aqui é o professor Eduardo. Vamos mais uma videoaula de revisão, ou um resumo, tá? Com relação ao assunto triângulos, tá? Então, o que é o triângulo? Triângulo é um polígono, né? É uma figura de lados fechados, uma figura fechada, tá bom? Que possui três lados, ó, lado e lado, e possui três ângulos, né? Tá aqui um ângulo, tá aqui o outro ângulo, ó. Tá? Então, o que é o triângulo? É um polígono, tá? Que possui três lados e três ângulos, tá bom? Existem vários tipos de triângulo. Se eu fizer qualquer figura que tenha três lados, tá? Consequentemente, ela vai ter três ângulos, tá certo? E ela é chamada de triângulo, tá bom? Então aqui tem alguns triângulos que foram desenhados para que vocês tenham a ideia do que seja o polígono triângulo, tá bom? Então, olha, todas elas têm três lados, todas elas têm três ângulos, tá bom? Perfeito? Então, elas são polígonos chamados de triângulo. Então, qualquer figura que você desenhe, tá, com três lados, é um triângulo. Perfeito? Muito bem. Os triângulos, eles têm alguns elementos que são muito importantes a gente aprender. Então, os principais elementos de um triângulo, né, são os seus vértices. O que é o vértice? O vértice é, na verdade, o encontro de cada ladozinho desse que se encaixa, ó. Bom? Então, cada ladozinho desse que se encaixa é um vértice, ou seja, o vértice ele fica nesse encontro desses lados, dessas arestazinhas aqui, ó. Tá bom? E eles são denominados, e eles são nomeados através de letras maiúsculas. Por exemplo, esse vértice eu vou chamar de A, esse vértice eu vou chamar de B, esse vértice eu vou chamar de C. Então, isso são vértices, tá bom? Observe que logo no início nós fizemos alguns exemplos de triângulos e eles têm os seus nomes, ó, tá bom? Perfeito? Então, a gente diz aqui que nesse primeiro exemplo é o triângulo ABC. Nesse outro exemplo é o triângulo HNM, ok? Ou seja, ele é nomeado conforme os seus vértices, perfeito? Logo, no nosso exemplo que a gente está vendo os elementos, o nosso triângulo ele é chamado de ABC, ó. Bom? Triângulo ABC. Muito bem. Além disso, tá? Aqui são meus vértices A, B e C. Além disso, eles também possuem três ângulos. Tá aqui os ângulos. O que é o ângulo? É o encontro, ó. O ângulo é isso aqui, ó. É o encontro de duas semirretas. No caso desses dois lados aqui, ó. O lado, vamos ver aqui, ó, para entender. O lado AB, quando ele se junta com o lado AC, ó, aqui é o C, formou esse ângulo aqui, ó. Então isso aqui é chamado de ângulo. O ângulo ele é formado pelo encontro de duas semirretas, tá bom? Então eu tenho aqui agora o lado, ó, AB e BC, então aqui forma outro ângulo. E aqui eu tenho o lado AC e o lado, né, CB, então forma também outro ângulo. Esses ângulos eles estão dentro do triângulo, então eles são chamados de ângulos internos, tá bom? Ângulos internos. E como é que eles são nomeados? Como é que a gente localiza, como é que a gente nomeia esses ângulos? Através de letra maiúscula ou minúscula, que normalmente é igual ao vértice, ó. Esse vértice B, o meu ângulo interno é o B. O meu vértice C, o meu ângulo interno é o C. O meu vértice A, o meu ângulo interno é o A. Observe que a gente sempre coloca, para identificar um ângulo, a gente coloca um chapeuzinho aqui, ó,
Tá bom? Então eu digo que os meus ângulos internos, eles vão ser ali, ó, o A, tem um chapeuzinho. Quando eu vejo isso, eu já sei que esse A significa o ângulo A, por conta desse símbolozinho do chapeuzinho aqui, ó. Então eu vou ter o ângulo B, ó, e vou ter o ângulo C, tá bom? Então, 3 vértices, 3 ângulos internos, tá bom? Consequentemente, 3 lados. A gente falou que ele é formado de 3 lados. Então, os lados são representados por isso, ó. Aqui é um lado, aqui é um lado, aqui é um lado. Então, quem são os lados? Os meus lados vão ser AB, ó. Aí eu passo um traçozinho assim, ó. Por quê? Porque aqui significa um segmento de reta. Começa no A, termina no B, ó. Tá bom? Eu também tenho o lado AC, ó. Eu tenho o lado AC, eu passo o tracinho, viu? Tá bom? E tem o lado BC ou CB, tanto faz eu começar daqui para cá, como daqui para cá. Todos vão ser a mesma coisa, ó. BC, tá? É a mesma coisa de CB, que é a mesma coisa aqui também de BA. Não interessa, tá? O importante é eu discriminar o lado. Tanto faz eu começar daqui para cá, como daqui para cá. Esse outro também tanto faz eu botar CA, é a mesma coisa, tá bom? Olha só, a gente colocou aqui os nossos lados, AB, né, BC, não é isso? E AC. Muito bem. Então eu tenho os vértices, os ângulos internos e os ângulos, aliás, e os lados. Mas existe também o chamado ângulo externo. O que é isso? Vamos dizer que eu queira passar aqui, ó, estirar, tá? Esse lado aqui, ó. Eu vou esticar esse lado. Então, observe que aqui eu tenho uma partezinha que é o meu ângulo interno, ó. Tá bom? Consequentemente, se aqui é meu ângulo interno, essa região aqui, ó, essa região vai ser chamada de ângulo externo B, ó. Ângulo externo B. Tá bom? Beleza? Ângulo interno, ângulo externo. Ângulo interno fica dentro, ângulo externo fica fora. Esse ângulo externo, ele vai ser estudado posteriormente, tá certo? Momentaneamente, o importante da aula é a gente conhecer os seus elementos, o que é triângulo, e a gente entender que existe também o ângulo externo, tá bom? Que ele é o prolongamento do ângulo interno, é a parte que fica fora do triângulo. Perfeito? Muito bem. Continuando o nosso estudo dos triângulos, nós temos como é que os triângulos se classificam, ou seus tipos, né? A gente viu há pouco tempo que o triângulo tem vários formatos, correto? Então, esses formatos fazem com que eles tenham uma classificação dependendo de 2 pontos muito importantes. E os pontos são quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, ele se classifica dessas 2 maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Bom? Então, vamos entender como é. Olha só, quando eu tenho um triângulo qualquer e ele tem 3 lados iguais, tá aqui, ó. Meus 3 ladozinhos estão iguais, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. A gente chama ele de triângulo equilátero, tá? 3 lados iguais, triângulo equilátero. Quando ele tem 2 lados iguais e um ladozinho só diferente, tá bom? A gente diz que esse triângulo é chamado isósceles. 2 lados iguais e um diferente, só 2 iguais. Então, isósceles. Quando ele possui, ó, aqui tem um lado de um tamanho, tá bom? Aqui tem outro lado de outro tamanho e aqui outro lado de outro tamanho diferente. Todos os 3 são diferentes. A gente chama de triângulo escaleno, tá? Então, quanto aos lados, eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Perfeito? Agora, quanto aos ângulos, olha só, agora como é importante a gente saber os ângulos, né? Então, quanto aos ângulos, eles podem ser, quando os meus 3 ângulos
são menores do que 90 graus, tá? Que são chamados de ângulos agudos. Agudos, menor do que 90 graus. Menor do que 90 graus. Esse símbolo é de menor. Bom, agudo é menor do que 90 graus. Ó. Todos três são agudos. Então eu chamo ele de triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. Acutângulo vem de agudo, tá? Quando ele tem um dos seus ângulos maior do que 90 graus, tá aqui, ó. A gente sabe que o ângulo de 90 graus é assim, ó. Então, quando ele é maior do que 90 graus, ó, ele é chamado de obtuso, né? Tá aqui, ó, maior do que 90 graus, obtuso. Então, ele vai ter um ângulo obtuso, tá? Ou seja, maior do que 90 graus. Então, quando ele tem em um dos seus ângulos é maior do que 90 graus, ele é obtuso, ele é chamado de um triângulo obtusângulo. Ó, obtuso, né, que é o tipo do ângulo que ele tem, ângulo, obtusângulo, triângulo obtusângulo. Bom, e tem também o triângulo que ele tem em um dos seus lados, né, um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Reto é exatamente igual a 90 graus. Quando um triângulo tem um dos seus lados 90 graus, a gente diz que ele é chamado de retângulo. Ó, reta, que é de reto. Então, retângulo igual a 90 graus. Então, quanto aos ângulos, os triângulos podem ser acutângulo, todos menor do que 90 graus. Obtusângulo, quando ele possui um ângulo maior do que 90 graus. Claro, então, que os outros dois são menores do que 90, mas ele possui um maior do que 90. Então, ele é obtusângulo. E quando ele possui um dos seus ângulos reto de 90 graus, os outros também vão ser menores do que 90, né? Mas quando ele possui exatamente um de 90 graus, um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Bom, lembrando, a gente está tocando a respeito de ângulos, né? De triângulos e seus ângulos. Então, a soma dos ângulos internos, olha só, a gente estudou aqui que a gente tem os ângulos internos, não é? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, olha só, quando eu tenho um triângulo qualquer, não me interessa o modelo dele, tá bom? Então, eu tenho aqui o ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C. Então, a soma dos ângulos, ó, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bom, então vamos dar um exemplo de como a gente pode achar de forma bem prática essa questão dos ângulos internos. Bom, eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu vou querer achar o ângulo interno dos triângulos. Olha como é simples. Eu tenho que saber que a soma dos ângulos internos medem 180 graus. Bom, eu tenho que saber isso aqui. É bastante importante aprender isso. Então, se eu tenho um ângulo aqui, ó, eu digo que aqui é um valor desconhecido, o ângulo X. Aqui é um ângulo de 60 graus. E aqui é um ângulo de 60 graus. Então, quem é esse ângulo desconhecido? Esse meu X aqui, quem é? Olha, a soma deles vai ser 180, não é? Então, eu posso resolver assim, ó. X, que é esse ângulo que eu não sei o valor, mais 60 graus, que é esse aqui, ó, mais 60 graus, que é esse aqui agora, ó. Isso tudo vai ser igual a 180 graus, tá bom? Observe que ele vira uma equação do primeiro grau bem simples.
Então, como é que eu resolvo a equação? Não é? Eu deixo no meu primeiro membro, que é o que fica antes do sinal de igual, eu deixo apenas a minha letra, tá bom? E aí eu vou repetir o meu segundo membro. Quem é o meu segundo membro no momento? 180, ó. Tá bom? E aí esse 60 aqui, ó, esse 60 e esse 60, eles vão para o segundo membro, claro, com o sinal trocado, perfeito? Se ele está no primeiro membro com mais, ele vem para cá com menos, ó, para o segundo membro. Pulou igual, muda o sinal. Pulou igual, muda o sinal. Então, aqui também é 60. Ele vai precisar ir para outro membro. Então, ele é mais, passa a ser menos, ó. Bom? Professor Eduardo, eu poderia ter somado esses dois antes? Poderia. Você poderia dizer que esses dois é igual a 120 e ter passado 120 para o segundo membro, tá? Direto. Mas eu preferi fazer assim para compreender melhor. Possivelmente. Quem já tem uma prática melhor na equação do primeiro grau, já sabe que pode somar, depois passa o valor total. Bom? Já que só pode ficar no primeiro membro quem tem letra. Então, olha só. Então, aqui eu vou ficar x é igual 180 menos 60, ó. 180 menos 60. Qualquer dúvida, só é vir aqui de ladozinho, ó. 180 menos 60 vai ficar 120, não é? Aqui é tudo graus, 120 graus. Então, aqui é 120 menos 60, olha só. Tá bom? Vai ficar 60. Então, eu digo que o meu ângulo X é 60 graus. Observe que quem é prático nas continhas básicas pode fazer isso aqui direto, ó. Se eu sei que é 180 o total, eu tenho 60 e tenho 60, então eu já tenho 120 que é conhecido, ó. 120 graus aqui que é conhecido, 60 mais 60. Então eu pego aqui e diminuo, ó, tá? Então é para dar 180, eu já tenho 160. Quanto, aliás, 120, quanto é que falta? 60. Pronto, também achei, sem precisar da equação do primeiro grau. Bom? Então, vamos ver mais um aqui, ó. Agora ele vai ter esse símbolo, ó. Onde vocês veem esse símbolo, tá bom? Aqui ele é 48 graus. E aqui eu não sei, vou chamar de X. Bom? Então eu vou fazer também de duas maneiras, olha. Toda vida que você tiver esse símbolo, você sabe que esse símbolo corresponde a 90 graus. Ele não precisa ter o valor aqui. Aqui é 90 graus, tá bom? Então, olha só. Eu vou ter o meu X, ó, que é um ângulo que eu não sei qual é, mais 90 graus aqui, ó. Tá aqui, ó, esse símbolo é 90. E mais esse outro ângulo aqui, que é 48 graus. Tudo isso tem que dar igual a 180 graus, ó. Perfeito? Então vamos lá. X, aí 90 mais 48, né? Eu tenho 90 mais 48. Aí eu vou fazer aqui a continha. 90 mais 48. 0 mais 8 vai dar 8. 9 mais 4 vai dar 13. Então 138 graus, ó. Então mais 138 graus igual a 180. É uma equação do primeiro grau, eu só posso ficar com a letra no primeiro membro. Então eu vou repetir primeiro o meu segundo membro, porque ele já está no cantinho dele certo. Número é para ficar no segundo membro. Então o 138 que está no primeiro vai para o segundo. Ele vem com o sinal trocado, menos 138 graus. Então o meu X é igual. Aí eu vou e faço a minha continha, ó. 180 menos 138. Então, 0 tirando 8 não pode. Então, eu vou pedir emprestado a meu amiguinho aqui, ó. Tá bom? Vou pegar o meu amiguinho aqui e pedir emprestado. Perfeito? Então, o meu amiguinho é 8. Vai me emprestar 1, vai virar, tá? Ele era 8, vai me emprestar 1, virou 7. E eu era 0, ganhei 1. Esse 1 que eu ganho vem para minha frente aqui, ó. Na casa da dezena. Então, ele ficou 10.
10 tirando 8 vai dar 2. 7 tirando 3 vai dar 4. 1 tirando 1, 0. Logo, o meu x aqui, ó, é 42 graus. Aqui, ó, esse ângulozinho é de 42 graus. Perfeito? Então, gente, esse é um resumão de triângulos, tá bom? O básico dos triângulos. Espero que vocês assistam as videoaulas com bastante atenção, tá bom? Que vocês possam tirar todas as dúvidas em aula ou em atendimento individual, sem problemas, tá bom? Bom estudo a todos e até breve.